Bem, gente, vamos começar aqui a nossa adoração, possivelmente com a palavra. Temos um tema hoje a qual nós vamos trabalhar: feridos sim, mas mortos não. Amém? É o tema que nós vamos na mensagem hoje, trabalhar essa mensagem, e eu tenho a convicção que vai falar muito ao seu coração. Amém? Vamos adorar um pouquinho em nome de Jesus. O Espírito Santo. Tenha liberdade em nosso meio, Jesus. Só os carros, mas ainda é meu. Eu conheço o seu valor, sei tudo que enfrentou. Não importa o que aconteceu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os carros, mas ainda é meu. Hoje eu vou te restaurar e o azeite derramar. Explicar pra quem não entendeu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Santo, poderoso nome. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, sim. Espírito Santo, Aleluia, seja Jesus. bem-vindo em nosso meio. Tu tens liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Sempre tem alguém que não dá nada, porque foi quebrado pela situação. Deixou de lado e é rejeitado. Pensam que pra ele não tem solução. Se está trincado, joga fora, pois se acostumaram com a perfeição. Desprezam os carros, jogam fora os pedaços, dizendo que não tem mais jeito não. É aí que Deus entra em cena, só para mostrar que não desiste do projeto, mesmo se quebrar. Aleluia. Obrigado, Pai. E como Criador da obra, vem pra ensinar que não se joga nada fora. Por isso decidiu descer só pra te falar. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os fracos, mas ainda é meu. Eu conheço o valor, sei tudo que enfrentou. Não importa o que aconteceu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os fracos, mas ainda é meu. Hoje eu vou te restaurar e o azeite derramar. Explicar pra quem não entendeu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Aleluia, Jesus. Glória ao Glória, Jesus. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Espírito. É tempo de cura, Jesus. É tempo de cura, Jesus. É tempo de cura, Senhor. Cura as nossas vidas, cura os casamentos, cura a nossa nação, cura as nossas igrejas, Senhor. Derrama um azeite, Espírito Santo, trazendo cura sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Senhor. Sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, Senhor. É tempo de cura, Jesus. A esperança para a árvore se for cortada, ao cheiro das águas voltarão a brotar e não cessarão o seu gelo. Tiago, obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus Santo. Glória, 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 glória a Deus. Amém, amados? Louvado seja. Ainda com seus olhos fechados, põe a mão no seu coração. Amado, está muito forte aqui, amados. Há um perfume que está inundando meu nariz. Aleluia. Forte isso aqui. Glória, glória. É como rosas de Sarão. Glória, 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 glória. É tempo de cura. Espírito Santo, eu oro para que, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha derramar, Pai, o teu azeite sobre as nossas feridas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, remove toda a estrutura, Senhor, que nos impede
de ser tratados e curados pela tua santa presença. Tome liberdade, toma a nossa casa, os nossos filhos, os nossos cônjuges, cada um aqui presente, aqueles que estão na live, Senhor, que ainda não vê esse vídeo. Senhor, prepara os corações, prepara as mentes, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E que haja, Pai, no nome de Jesus, cura, Pai, no corpo, na alma e no espírito, Senhor. Que haja um toque especial, personalizado da tua santa presença, Senhor. Porque, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Isaías 61, Pai, porque o Senhor veio em nome de Jesus, para consolar, Pai. O Senhor veio para admoestar, Senhor, porque o Espírito do Soberano Deus sobre mim, porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas, a consolar os que choram, pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da sua vingança, Senhor, a curar os corações quebrantados e contritos, Senhor, a proclamar, Pai, em nome de Jesus, libertação aos presos, Senhor, em nome, olhos de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de cinza, assim, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantado pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Ei, está muito forte aqui essa presença. Muito forte mesmo sobre esse lugar. Se prepare, irmão, é tempo de cura. E como esse tema que nós vamos trabalhar, ó, feridos sim, mortos não. Amém? Vamos trabalhar esse tema agora que Deus colocou no meu coração. Feridos sim, mortos não. Né? Iremos começar aqui lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 8, versículo 43. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo. Aleluia. Tenha liberdade, Jesus, em nosso meio. Amado, nós vamos ver aqui a história da mulher do fluxo de sangue. E é algo muito especial para o Senhor falar no meu e no seu coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao 48, que nós vamos ver. Glória a Jesus, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Sim, Deus. Tu és fiel. Oh, Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Jesus. Totalmente liberdade em Deus. Fique à vontade, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, versículo 40, diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia e gastava tudo que tinha com os seus médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou. Repita comigo assim: cessou. Cessou. Cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus lhe disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu virtude, saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo. Repita comigo assim: veio tremendo. Veio tremendo. Veio tremendo. Veio tremendo. E prostrou-se aos seus pés. Aos pés de quem? De Jesus. De Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Aleluia. Então ele disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Né? Então vamos dar aqui uma pausa aqui no versículo 48. Então ele disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz. E aqui nós vamos ver esse relato contado nos 3 evangelhos sinóticos, né? Que são evangelhos que contam praticamente as mesmas versões, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos também são chamados de evangelhos sinóticos, né? E nós vemos aqui em Lucas, né,
detalhes impressionantes desse momento de cura, a qual uma mulher, a qual nós vimos aqui, que havia quanto tempo parecendo essa hemorragia? 12 anos vivendo o mesmo problema. 12 anos, a gente bem sabe que a hemorragia, né? Aquela mulher tinha um sangramento a qual não estancava. Ela tinha um sangramento a qual não parava. Ela tinha algo que fluía de dentro dela para fora que não parava. Ela tinha algo que trazia para ela vergonha. Ela tinha passado uma situação, até mesmo porque a gente bem sabe aqui que nessa altura aqui do campeonato, uma mulher com fluxo de sangue era considerada imunda, a gente sabia o processo que vivia isolada ainda mais. Isso agravava ainda o seu problema. Só que Jesus não é a multidão. Jesus não é a multidão. Jesus não nos olha, Ele não vê a nossa causa, a nossa situação. Ele não é a multidão. Porque se a multidão descobre aquela mulher ali enfiando é bem provável que a multidão ou apedrejaria ela, porque ela não poderia estar ali, ou expulsaria dela debaixo de mais uma vergonha. Só que aquela mulher ela aprendeu a aplicar o coração no que fazia. Ela tocou em Jesus com o coração. Ela havia 12 anos passando o mesmo problema, tá aí, sem solução. E não obstante, o que acontece? Esse problema trouxe para a vida dela prejuízos financeiros. Esse problema trouxe para ela, Sara, uma perspectiva de resolver o seu problema nos médicos. Então também trouxe para ela uma coisa chamada frustração. Essa mulher sofria de intensa frustração. A frustração consumia ela, porque ela tentou resolver o problema e ninguém tinha solução para o seu problema. Então a frustração é algo que o próprio profeta Abacuque, ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que falta fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, o que significa isso? Eu crio expectativa que aquela árvore vai me produzir fruto, que ela vai me alimentar, porventura eu investir nela. Quantos de nós vimos isso no nosso casamento, na nossa família? De pessoas que você investiu coisa, que você fez coisa, que você lavou, que você passou, que você cozinhou, que você trabalhou arduamente e você viu um princípio de frustração ali, porque não reconhecem. Né? Então o que acontece? O próprio Abacuque fala assim, ainda que o produto da oliveira minta, por que mentiu para mim? Ele deu uma aparência, mas quando eu fui buscar, cadê o fruto? O fruto não estava ali. Então ele criou o que na árvore? Uma expectativa. Então essa mulher ela gastou todo o seu dinheiro, o seu recurso, na expectativa de um médico resolver o seu problema. Ela tinha uma expectativa, talvez, tem gente gastando dinheiro em recursos, em bebidas, em cigarros, em noite, achando que aquele dinheiro que está gastando vai resolver os seus problemas. Tem gente que vem te aconselhar dizendo que para esquecer, cometer algum tipo de outros subterfúgios que estão longe, distante da palavra do Senhor, achando que vai aliviar o problema. E na verdade isso trouxe mais problema. Isso trouxe mais peso para a tua alma. Isso pesou ainda mais a sua alma. Então essa mulher gastou muito tempo buscando solução onde não tinha. Até que todo lugar é comum até Jesus? Passar por ele. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E essa mulher agora vê na frente dela passando quem? Jesus. Só que o que acontece? Se todo lugar é comum até Jesus passar por ele, e nós bem sabemos que aonde houver 2 ou 3 reunidos, aí ele está presente. Então ele está aqui agora. Aleluia. Ele está na live, ele está junto com quem está conectando o coração pós isso aqui, ele está junto. Porque está aplicando o coração. Então aquela mulher no meio de uma multidão falou assim, alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu o quê? Virtude. Mas espera aí, foi Jesus que liberou virtude para ela ou foi ela que extraiu de Jesus? Ela que extraiu de Jesus. Não foi Jesus que liberou a virtude para ela, foi orou por ela. Talvez você está esperando alguém vir liberar a virtude sobre você. Para resolver o seu problema. Mas ela primeiro tocou em Jesus. Arrancou virtude, arrancou poder, que cessou a sua hemorragia. Só que aquela mulher, Thaís, ela não sofreu só de hemorragia. Já imaginou 12 anos longe dos seus filhos, Thaís? Já imaginou 12 anos sem poder tomar uma coisa simples, um café da manhã em família? Já pensou 12 anos você distante de tudo e de todos, do lugar de adoração? Já pensou você 12 anos
sendo olhado pelas pessoas à distância e te julgando com olhar, com aquele olhar de desprezo. Ela, 12 anos, também não sofria só de um fluxo de sangue. Ela também sofria de um fluxo de lágrimas que não estancava. Pegou isso aí? Ela sofria de um fluxo de lágrimas que não estancava. Detecta isso aí, Tiago. Ela sofria de um fluxo de uma lágrima que não estancava. Então ela tinha uma hemorragia no coração que ninguém conseguia estancar aquela hemorragia que havia no coração dela. Havia uma hemorragia no coração, sabe? Que aquela hemorragia era que ela tinha mais dificuldade de se expor. Porque eu lembro de um jovem, eu fui na casa de um discípulo e chegou lá esse jovem que trabalhava para esse discípulo. E quando eu cheguei lá, que eu olhei para aquele jovem, eu falei assim, alguma coisa tem nesse jovem de uma ferida não tratada. E quando eu fui mexer na ferida, eu falei assim, você tem alguma coisa que é uma hemorragia de você, só que você tem vergonha de falar. Você não quer falar, você tem vergonha, porque aquilo te expõe. Aquilo mexe em coisa que expõe você. Então eu não sei o que foi, mas eu não quero invadir. Vamos deixar isso aqui hoje, vamos ser curados, vamos estancar essa hemorragia. Ele começou a chorar. Ele desabou e começou a chorar. Eu falei, mas eu já sei o que aconteceu com você. Eu não conheço você. Eu não vou expor a tua intimidade. Quanta gente vida hoje porque talvez expôs a intimidade para alguma liderança que expôs a intimidade daquela pessoa para outra pessoa. E machucaram ela ainda mais. Por conta de intimidade que foram expostas. Coisas pessoais que não confiavam a ninguém, que passou a confiar, agora expor a tua intimidade. Expor a tua nudez, a tua vergonha para outrem que não deveria ter exposto. Então aquele jovem tinha algo que ele não conseguia expor para ninguém. E quando Deus ele mostra o segredo do coração, quando ele vira para trás e pergunta quem me tocou, ele tem um plano. Ele tem um plano, Jesus tem um plano. Quando ele vira para trás, Jesus não é insensível. Jesus é aquele que no meio de uma multidão para específico para te atender, para socorrer um coração aquebrantado. Ele é aquele que para no meio de uma multidão de clamores, mas pessoas que têm um coração aquebrantado não despreza o Senhor. Deus não despreza o coração aquebrantado. Então aquele jovem, ele aquebrantou o coração. O que aconteceu? Eu falei assim, eu sei que você já sofreu um abuso sexual. Só que para ele, pior ainda, porque era homem, ainda era mais difícil para ele no caso de falar. Então, nessa caminhada de ser um arauto, um canal de Deus para cura para alguém, já peguei situações de pessoas que foram abusadas pelo próprio pai. E como é que vai contar isso para alguém? Como é que vai ter coragem de falar realmente sobre o seu abusador? De expor esse tipo de ferida? E naquele momento, quando eu falei, o jovem desabou e falou, foi verdade. Eu falei, quer sair esse mal aqui hoje? Quer ser... Só quem está sangrando por dentro sabe o valor de uma cura. Só quem está sobre sonos, já não dorme mais direito, sabe o que é viver um sono tranquilo depois de uma cura. Só quem está vivendo um inferno dentro da família, do casamento, sabe o valor de uma cura do casamento. Você entende? Então, quando Jesus ele entra para resolver, ele entra para curar. Só que se nós não nos expormos, não haverá uma cura completa. A gente precisa se expor. Essa semana que eu mais tenho falado, nós estamos hoje dia 14, ontem foi o dia dos pais, domingo, né? E a quantidade de gente que nesse dia não quer ir na igreja. Por quê? Porque é o dia dos pais. Ela tem uma ausência paterna, ela tem um problema não resolvido de paternidade, ou um pai que já faleceu, ou um pai que não dá atenção, ou um pai que nunca foi pai, ou talvez nunca conheceu o pai, então ela não quer ir para o culto nesse dia porque traz à memória a questão paterna. Então eu sempre costumo dizer, ninguém vence um trauma fugindo dele. Ninguém vence um trauma se vingando, Janilson. Ninguém vence o trauma, Thiago, fugindo dele. Ninguém. Então aqui, olha só, ela já enfrentou a multidão, enfrentou as suas vergonhas, enfrentou talvez um possível apedrejamento.
ou mais uma vergonha de ela tiver que se passar no meio daquela multidão. Ela enfrenta tudo isso, consegue tocar com o coração em Jesus no meio de uma multidão. E Jesus vira para trás, como é que ela se portou de Ela estava fazendo o quê? Tremendo. Guarda essa palavra revelada. Todas as vezes que você está próximo de resolver um trauma, sempre vai ficar mais difícil. A tua carne vai tremer, as tuas emoções vão tremer na hora que você estiver mais próximo de ser curado de um trauma. Porque ela ficou livre do fluxo de sangue, mas o trauma emocional não. O trauma emocional ainda estava ali. Então, quando agora chega a hora de ela ter que se expor, ela tem que fazer aquilo que ela passou 12 anos se escondendo. E agora Jesus pede para ela se expor. Eu te pergunto, quem está vivendo 12 anos escondendo quer se expor? Não quer se expor. Tudo que você menos quer, pessoas que têm problema de rejeição, não gostam de se expor, não gostam de ficar perto de pessoas, não gostam de muita gente, não gostam de receber muita visita. Você entende? Gosta de isolamento, gosta de ficar isolada. Pessoas que têm problema de rejeição gostam de ficar isoladas. E Provérbio diz que aquele que se isola, ele insurge contra a sabedoria. Ele é um egoísta. Ele só está pensando em si. Ele está vivendo um egocentrismo. É ele no centro. Quantos casamentos estão sendo destruídos por conta de egocentrismo? Por conta de rejeição? Por conta de problemas de paternidade? Situações no coração não resolvidas. E aquela esposa está procurando um pai no esposo que não sabe ser pai porque também tem problemas com paternidade. E se a gente fosse entrar nesse assunto aqui só de paternidade, a gente descobriria muitos grandes homens da Bíblia que tiveram problemas com paternidade. Quando Deus revelou esse mim, esse assunto da paternidade, eu fiz um jejum de 30 dias e isso é uma das bases que nós temos aqui também para falar sobre isso aqui. Nós somos um ser tripartido ou uma tricotomia. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós fomos santificados, podemos ser santificados em tudo. Santificados em tudo. O vosso espírito, alma e corpo. Então, nós somos um ser tricotômico, né? Ou um ser tripartido. Nós fomos feitos em 3 partes. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Próprio Deus. E Deus é um Deus triuno. 3 que se formam em um? Não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Entende? E nós fomos feitos em 3 partes. Só que, infelizmente, muitas revelações, né, sobre a alma é algo que está totalmente fora de um conhecimento revelado. Porque hoje a maior parte das pregações parece que a tua alma é tua inimiga. Que a tua alma não presta, que faz tudo de ruim, é culpa da alma. E não é assim. A tua alma é tua amiga, não é tua inimiga. Então as pessoas que ensinam sobre a alma estão dizendo que a alma é sua inimiga. Orgulho está na alma, soberba na alma, tudo na alma. Parece que a tua alma é a tua inimiga. Não é. Guarde essa revelação aqui. Nós somos um único ser criado que podemos operar nas 2 dimensões. Deus te deu a alma para fazer a ligação entre o teu corpo e o teu espírito. Então nós somos o único ser criado aqui na Terra que pode operar carne natural, espírito sobrenatural. É por isso que o inimigo, bem sabendo disso, como é que ele para as pessoas que têm chamado? Sobrecarrega eu perco contato com o meu espírito. E o que acontece? Os dons para fluir na sua totalidade, eles precisam de corpo, alma e espírito livre. E nós faremos outras lives falando sobre só paternidade, falando sobre prisão de alma. Como é que uma alma pode ser levada por um cativeiro específico? Como é que realmente a gente pode trazer a cura e vencer as iniquidades comportamentais de raiz de principado que colocam na nossa alma? Só que também será uma pauta para outro dia, também será maravilhoso. Entendeu? Raízes de principado que levam a gente a ter comportamentos, iniquidades comportamentais. Por exemplo, como é que funciona isso, Rafa? Eu sei que é um assunto talvez de um pouco difícil de entendimento. Como é que funciona isso? Por exemplo, nós temos na Bíblia Abraão, Abraão era muito peregrino. E Abraão, numa certa feita, ele fica com medo de dizer, né, quando eu falo Abraão, não vou meter daqui ao tempo, né, que podia ser Abraão ou Abraão, não vou tentar o tempo aqui não.
Então, Abraão, ele mente por medo de dizer que a sua esposa era a sua própria esposa, fala que ela é irmã, minha irmã, está ocultando a verdade, com medo do que os estrangeiros iam fazer com ele, porque a esposa era famosa. Então, nós temos uma descendência. Abraão, depois de Abraão, gerou quem? Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, peraí. O Deus de Abraão é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora, então, nós estamos vendo aqui Abraão tendo um comportamento incrédulo e sem fé. Né? Então, nós vemos Isaac cometeu o mesmo erro, a mesma iniquidade comportamental. Isaac também mente, falando que a sua esposa era sua irmã. Ele mente. O rei quase abusou dela, enfim, Deus apareceu lá para ele num sonho, né, trouxe um juízo para ele, enfim, e interrompeu ali e tal. Isso é um outro estudo também muito longo para a gente entrar hoje. Então, iniquidade comportamentais. Então, é isso que a nossa alma carrega, muitas das vezes. Então, por isso que quando nós entrarmos na pauta de libertação de alma, a gente vai ver que muita gente não está conseguindo mais fluir nos dons porque a alma está aprisionada. Ou está sobrecarregada, ferida, ou está aprisionada. Então o que acontece? Voltando aqui para o momento do fluxo de sangue, ela está vivendo aqui talvez várias situações ali dentro, que a gente pode colocar ali dentro. Além do isolamento, porque ela está vivendo um tempo de rejeição pela sociedade, a lei rejeitou ela, a lei excluiu ela da sociedade. Só que Jesus, ele é maravilhoso. Ele não veio para aniquilar, ele veio para cumpri-la. Só que ele, na mudança de sacerdócio, o sumo sacerdote que morreu e ressuscitou, venceu a morte, a mudança de lei. A mudança de lei. Ele veio cumprir, mas também veio aperfeiçoar. E o que acontece? Então agora esse nosso sumo sacerdote em Jesus Cristo, como diz em 1 Pedro, eu dou glória a Deus por Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, e por causa de Jesus eu tenho acesso a um novo nascimento, e uma viva esperança. Você entende que o seu novo nascimento não depende das tuas falhas? Você entende? Você precisa de quê? De fé. Para entrar nessa vereda. Então o que essa mulher fez? Ela está ferida. 12 anos tentando resolver o seu problema com os médicos. Só que agora ela vê Jesus passando. Quem está passando? O próprio Cristo. Né? O próprio Cristo está passando. Então assim, agora através da fé ela toca nele. E ela recebe uma cura física, sua hemorragia estanca de imediato. Ele vira e diz: alguém me tocou, de mim saiu virtude. E Pedro, não entendendo, falou assim: mas a multidão, como é que a gente vai saber quem te tocou? Há uma multidão aqui, como é que eu vou saber? Não, de mim saiu virtude, saiu poder. E ela vem toda se tremendo, porque é a hora de enfrentar o seu trauma. Como eu disse sobre a igreja, dia dos pais que não quer. Tem gente que Natal não quer saber de viver com família, porque está vivendo lutos de 5 anos, de 12 anos atrás. E nessa hora que dizem que é um espírito natalino, que só traz tristeza. A gente bem sabe que Jesus não nasceu nessa data, mas se é para comemorar, que a gente deveria comemorar com alegria. Não com embriaguez, não com lembrando de mortos, gente que já morreu. Se nós temos a palavra, 1 Tessalonicenses diz que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Então, consolai uns aos outros com essa palavra. Porque aqueles que morreram em Jesus ressuscitarão primeiro ao sol da tobreda. E nós que estamos vivos, vamos em encontro com eles ares. E nós temos uma palavra de esperança. Nós não podemos ficar apegados a uma tristeza demasiada. Você entende? Nós precisamos de Jesus. Jesus é o verbo que se fez. Então ele é a própria palavra. Ele é. Então, se eu não sou ouvinte, mas sou praticante, eu estou praticando, eu estou ali com Cristo. Ele é a própria palavra. Então, o que acontece na ferida da alma? Eu abandono a palavra e deixo a minha mente, a minha alma ser guiada por sentimentos, por autopiedade, por orgulho. Entende? Então, assim, aquela mulher podia pensar 1000 coisas, mas ela tomou uma atitude. Tardia, mas tomou. Mas tomou. Então, quando chega a hora de ser curada, quando chega a hora de ficar livre do seu mal, ela se treme. Então, não é hora de recuar. Então, talvez tenha área que você sempre ficou preso. Você caminha um tempo, aí se desvia, caminha um tempo, se desvia, porque você sempre agarra no estágio que fica mais difícil. Na hora que... Por que os casamentos, outra vez, dão errado? Porque quando o casal começa a se aproximar tanto,
eles começam a enxergar mais o defeito do outro. Em vez de agora começa o processo de lapidação. Em vez de agora eles se aliarem para melhorar uns aos outros, eles começam a fazer o quê? Viram rivais. Em vez de atacar a causa da discussão, eles atacam uns aos outros, ferem. Você é assim, a causa do problema, ataca um ao outro. Você entende? Aí você vai ver ali várias coisas operando não tratadas. Rejeição, falta de paternidade, problemas maternos ou paternos, entendeu? Frustrações, autopiedade, orgulho, um monte de área na alma ainda não tratada. Ainda não está liberta a luz da palavra. E é por isso que hoje, quando você vai ficar à luz da palavra, por exemplo, como é que a gente deveria tratar um inimigo? O mundo diz, ama quem te ama e odeia quem te odeia. Eu, porém, no Senhor te digo. Bem dizer o que vos maldiz. O que é isso? Fala bem de quem fala mal de você. Ama quem te persegue. Ora por eles, por quem te persegue. Porque quando eu consigo amar o inimigo, assim eu me torno filho do Altíssimo. Jesus. É fácil amar inimigo? A ver, não faça o cônjuge que está dando um pouquinho de trabalho, não vai desganar, né? Então assim, mas tem que estar ali sabe o quê? Nele. Né? Então assim, Jesus ele quase não descansava. Gente. Ele passava o dia inteiro por onde estava de pé cedinho para orar. 100% Deus e 100% homem. O que fazia ele ter essa graça extra? Para perdoar, para busca. Ele é totalmente dependente de Deus Pai e do Espírito Santo. Totalmente dependente. Se ele não tivesse essa busca intensa, ele não suportaria. Eu até ouso falar isso, né? Seria mais um Adão talvez caído, que falhou. A Bíblia chama Jesus de segundo Adão, que não falhou, foi perfeito. Ele foi perfeito. Guarda alta. Jesus suou gotas de sangue. Isso é o maior nível de estresse emocional, onde os vasos da tua testa dilatam de tanta preocupação, de tanta pressão, nem preocupação, pressão. Jesus não tinha preocupação. Jesus sofria pressão, preocupação não. Jesus não dava ansioso. Pressão emocional. Como é que você lidar com suas pressões? Tem gente que fica pertinho de receber a cura, pertinho do casamento ser curado, mas na hora da lapidação vem abaixar o orgulho. Eles aumentam o orgulho, culpam, traz feridas lá de trás, não perdoa, não perdoa. Ainda nem conseguiu o primeiro estágio, que é o perdão. O segundo estágio é amar quem te fez mal. O primeiro estágio é o perdão, já é difícil, é difícil. Perdoar, olha só, se doer, olha só, presta outra coisa sobre a alma, muito importante sobre a alma. A Bíblia conta uma parábola do Senhor, servo e conservo. O Senhor perdoou com a dívida do servo de R$1.000, vamos colocar assim. E o Senhor, né, o servo devia ao Senhor R$1.000. Ele implora ao Senhor, me dá a chance de ter para pagar. O seu Senhor se compadece do servo, olha só, perdoei os R$1.000, perdoei tudo. O servo vai embora feliz. Só que ele, o servo, o conservo devia a ele R$100. O que aconteceu? Ele implora para ele perdoar. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me dá teu pagar. Não, dá teu jeito, vendo teus filhos, não vou te perdoar. Chegou no ouvido da Sara, que era o Senhor, que o servo não perdoou com o servo. O que aconteceu ali? O seu Senhor se enfureceu, pegou o servo, lançou ele na prisão, só sai de lá depois que paga toda a dívida. Eu te pergunto, por causa de um perdão. Eu não quero nem entrar aqui na literalidade da palavra, né? Eu quero entrar aqui no conhecimento revelado. Não vou nem entrar no conteúdo histórico, naquele tempo. Eu vou entrar no conhecimento revelado. Não vou entrar nem no conteúdo histórico desse tempo, não. Então o que acontece? O que acontece nesse tempo? Mateus capítulo 6 diz, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Eu tive uma pessoa, foi a pessoa que mais me feriu na vida. Foi uma filha que demorou 1 ano para eu me erguer dela. E em constante oração de jejum. Demorou. Eu perdoei, abracei, perdoei. Disse que amo. Mas e lidar com as lembranças? Eu não é assim que acontece. E lidar com as lembranças. Tu tem que estar em constante oração para tu poder conseguir vencer tuas lembranças. Ou palavras que te disseram, que te falaram, cenas que você viu, ficou sabendo. Tu tem que aprender a vencer as lembranças.
Porque talvez tu libera perdão, mas tu não vai liberar todo o coração. Ele falou assim, se do íntimo não perdoar o teu irmão, se do íntimo não perdoar o teu irmão, tem juízo para quem não perdoa do íntimo. E o que acontece? Essa pessoa me feriu muito. Eu perdoei, imediatamente, as lembranças vinham, jejuando, que dificuldade para liberar perdão de todo o coração, mas eu já tinha perdoado. Mas resíduo ficou, as lembranças vinham, sonhava com a pessoa. Porque quem não perdoa vira prisioneiro da outra. Não consegue ter paz. Aprende uma coisa, ferida, depois que cicatrizou, não dói mais, acabou. Não tem mais lembrança que te incomoda, que machuca, acabou. Cicatrizou, acabou, não dói mais. O problema é que tem muita gente reagindo mediante a ferida. Na igreja, no casamento. Aí o que acontece? Vou mudar de igreja. Cheio de ferida. Vou mudar de igreja. Beleza, na nova igreja que tem maravilha. Você não conhece o pecado de ninguém. Ninguém te conhece ainda. Passa 2 anos. Você vai começar a descobrir o pecado dos outros. Você vai descobrir o seu. Se muda de igreja de novo. É por isso que ninguém para em nenhuma igreja e não para em nenhum casamento. Você entende? Vamos para o novo casamento. Agora vai melhorar. Daqui a pouco você vai descobrir o defeito do outro também. E vai voltar os mesmos. Ele vai descobrir os seus. E você vai viver pulando de cônjuge e viver pulando de igreja por contas de feridas não tratadas. Então, quando o seu Senhor manda o servo para a prisão porque não perdoou uma dívida menor, o nosso pecado era impagável diante do nosso Senhor. E Ele não nos perdoou. Então, Mateus capítulo 5 diz o quê? Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Salmos 24, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Os limpos de coração, de mãos puras. Você entende? Nós precisamos de tudo que se tem para guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. De tudo que é muito bom guardar, aprenda a guardar o teu coração. Você não consegue guardar o coração se você não guardar a tua mente. Tu não consegue guardar o coração se não aprender a guardar a mente. Filipenses capítulo 4. Né? Paulo ensina a pensar tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro. Se há algum louvor nisso, seja isso que ocupa os vossos pensamentos. Paulo está nos ensinando a pensar, gente. Meu Deus do céu. Paulo está te ensinando a pensar. Peraí, esse pensamento é bom? É puro? Tem algum louvor nisso? Não. Então não tem que pensar nisso aí. Pensa na palavra para combater aquilo ali. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que eu venci essa ferida de 1 ano? Guardando a palavra. Não entrando na justiça própria, porque eu estava mais certo. Porque diante da justiça natural, eu estava mais certo. Estava super ultra certo. Mas diante da justiça de Deus, eu tinha uma responsabilidade de continuar guardando a palavra. Porque a palavra diz assim, quando vos perseguirem, fala mal ao vosso respeito, se alegre, porque grande é o vosso galardão no céu. Eu tenho que me alegrar com a justiça. Quem não é participante do sofrimento, quem não pega a tua cruz e me siga, não é digno de mim. Quem é participante do sofrimento também é participante da glória. Aleluia. Se eu guardo a palavra, eu guardo o coração. Glórias a Deus. Então ali o que aconteceu? Mesmo eu guardando a palavra foi difícil, porque foi uma ferida muito profunda. Muito. Ali pessoas por muito menos escapou da igreja, saiu. E o que aconteceu? Eu passei 1 ano orando intensivamente, jejuando por aquela pessoa. Quer nutrir amor pelo inimigo? Ore muito por ele, abençoando ele. Ore muito por ele, abençoando ele. Quando você ora por alguém, você passa a nutrir amor pela pessoa que você ora. E quando você começa a nutrir amor pela pessoa que você ora, a tua intercessão muda. Vê o clamor de mãe pelo filho quando está doente. Ela não é? Pega um filho pequeno, doente, e tu vê o clamor de uma mãe pelo filho doente. Porque envolve amor. Saiu de você, do teu ventre. Você está entendendo? Então acontece. Passei esse 1 ano para me levantar. Tive uma visão. Eu lembro como se fui para a igreja para orar de manhã. Deus falou assim, entra para o gabinete. Eu entrei para o gabinete. Quando eu entrei para o gabinete, eu não entendi por que Deus mandou entrar para o gabinete. Estava no pátio da igreja orando, 5h30 da manhã. A gente orava lá de segunda a sexta-feira, todos os dias a gente trabalhava de 5h30 a 6h30. É prova, né? Porque você acorda mais cedo para orar, e depois vai trabalhar direto, ela chega tarde da noite de casa, de família para cuidar. Então...
Quer cura? Busque. Toque no Senhor com o teu coração. Fica nos ambientes onde Deus está te colocando. Não seja um preguiçoso. O que acontece? Entrei pro gabinete. Cheguei na mente, comecei a orar muito pela pessoa que me feriu. Muito. Mas aqui, eu entrei numa oração, num nível de intercessão, que saía amor de mim pela pessoa. Chorei por ela, para que ela não pagasse o preço do que ela fez comigo. Eu não queria que ela sofresse as consequências do que ela fez comigo diante do mundo espiritual. Na hora eu lembrei de Estevão. Senhor, não... E a Bíblia fala assim, ó, Estevão, cheio do Espírito Santo, fintando os olhos no céu, dizia assim, não imputes a ele esse pecado. Sabe o que é você não querer um sentimento de vingança para quem te feriu? E você querer o bem que não imputasse a ele aquele pecado? Eu comecei a chorar em lágrimas copiosamente para que Deus não imputasse a ele aquele pecado. Na hora que eu fiz isso, sabe? Cara, tem problema com a tua mãe? Ore por ela desse jeito. Tem problema com o teu cônjuge? Ore por ele desse jeito. Tem problema com o teu pastor? Ore por ele, com o irmão, com quem for. Ore até você nutrir esse tipo de intercessão. Até você entrar nesse tipo de intercessão. Quando eu entrei nessa intercessão, que eu coloquei amor na minha oração, acabou. Sabe o que é você ficar abraçando com a cadeira assim? Eu abraço da cadeira parecia a pessoa. Era como se eu estivesse com a pessoa, abraçando com a pessoa. Da cadeira saiu um som da cadeira e me curou 100%. De todos os resíduos que ainda ficaram. Acabou. Acabou. Agora eu senti a saudade da pessoa que mais me feriu na vida. Loucura. Loucura. Eu conseguia sentir saudade da pessoa que mais me feriu na vida. Ao ter uma visão com ela, com essa pessoa. Essa pessoa, na visão, ela me dava 5 tiros na barriga. E eu ia para o hospital sangue com a mão assim e com hemorragia. Não era fruto de sangue. Viu? Feridas emocionais também estão com hemorragia. Tem muita gente sangrando na fila buscando a Deus. Mas não plantam misericórdia. Como é que vão receber misericórdia? Você entende? Não exercem misericórdia. Se alguém fez alguma coisa contra você, é um excelente momento para você exercer misericórdia. Bem-aventurados são misericordiosos porque alcançam a misericórdia. Quem planta misericórdia recebe misericórdia. Olha essa visão aqui. Eu fui sangrando, tomei os 5 tiros daquela pessoa que foi a ferida emocional que ela me fez. Fui pro médico, consegui chegar no médico. Tinha uma fila, talvez de umas 1000 pessoas assim, mas muito grande. Eu fui pro final da fila, segurando aquela hemorragia. Eu te pergunto, 1000 pessoas na minha frente, só tinha uma médica atendendo. O que aconteceu comigo? Estou na fila tentando estancar a hemorragia e sangrando por meu dedo assim. Passou uma enfermeira, vindo de lá do último até o primeiro da fila assim. Quando ela passou por mim, passou direto, voltou, olhou para mim e falou, peraí, você é misericordioso. Cara, isso aqui foi muito forte, essa visão. Peraí, você é misericordioso. Voltou, foi lá no médico, falou com o médico, me chamou, passei à frente de todo mundo. Cheguei lá, o médico, quem é o médico, gente? Quem era o médico daquela visão? O que aconteceu? Ele tirou a munição, me costurou, fui embora todo feliz que eu não morri. No meio do caminho que eu encontro, o cara me deu 5 tiros. E tentando me ferir de novo com uma faca. Eu entrei em luta corporal com ele, joguei ele no chão, prendi com 2 joelhos, 2 braços dele, tomei a faca dele. Quando eu ia esfaquear, ele falou, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. Eu joguei a faca longe e falei assim, hoje a minha misericórdia cai sobre você. Eu te perdoo. Levantei a mão, ele foi em lágrimas, levantou e foi embora chorando. Você entende isso? Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando eu precisei, tem noção que aquela fila são pessoas que estão orando para ser curadas? São pessoas que estão orando para receber misericórdia. Na família, no casamento, com os filhos. Quando você precisa de misericórdia, você tem, porque você exerce para quem não merece. Alguns de nós merecemos alguma coisa? Só é fera que nós merecemos. Né? Passamos a herdar alguma coisa em Cristo Jesus, mas porque todos nós somos transgressores. Todos nós. Todos nós somos pecadores e transgressores. Todos nós. Todos nós. Você entende? Então acontece, a quantidade de gente que estão feridos por conta de falta de perdão é imensa. Tem gente que não sabe se perdoar pelo que fez.
Ela já recebeu o perdão de Deus. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Tem gente que não consegue se perdoar. Tem gente que tem uma séria dificuldade de se perdoar para ver o que fez errado. Se eu pudesse voltar, não dá para voltar atrás. Entendeu? Você tem que encontrar o lugar mais profundo em Jesus. Para que você possa receber o que o Paulo recebeu. Mesmo tendo derramado sangue, não viveu debaixo dessa culpa e a condenação. Você entende? Ele entrou no fluxo da graça legítima. Você entendeu? Ele entrou nesse fluxo. Ele foi perdoado, foi restaurado e agora cura. Agora vamos entrar aqui numa parte da pregação que talvez seja o corpo da mensagem. Nós temos um homem na Bíblia que ele foi muito maduro. Eu quero contar aqui alguns exemplos de pessoas que podem estar em Deus, podem estar profetizando, podem estar cheios do Espírito Santo e mesmo assim tem coisas na alma não resolvidas. Eu tinha uma discípula que ela tinha assim, um coração incrível mesmo, adoradora, orando, serva de Deus dedicada, zelosa em tudo que fazia com Deus. E um dia eu convidei para ela para ir na festa da minha filha. E ela falou, não vou, dá vaga para outro, tem gente precisando ir, familiar. Eu falei, não, quero que a senhora vá. Quero muito que a senhora vá. Ela, não vou, não me deu desculpa. Me convenceu que eu não queria ir. Que não ia ir por conta disso aí. Não vou ficar em casa, não gosto muito de sair, não sei o que. Então. Passou, um belo dia voltando do culto, fui deixar ela em casa. Desci, ela falava, não vai embora, não, peraí, vou pegar a fraldinha dele. Todo mês ela me dava uma fraldinha dele, a minha filha estava recém-nascida. Ela me dava uma fraldinha, eu falei, não precisa. Ela comprava a fraldinha. Peraí, pegava a fraldinha, desci do carro, né? O pessoal vindo do culto, minha esposa, desci do carro, entrei na casa dela, podia esperar dentro do carro, mas eu fiz eu descer. Quando eu entrei na casa dela, entrei na varanda, o Espírito Santo me tomou de uma forma que eu falei assim, pessoas que viveram feridas durante muito tempo, ela cria defesas, até para ser curada. Por isso que Jesus falou assim, ó, alguém me tocou. Jesus está quebrando as defesas dela. Pessoas feridas criam mecanismo inconsciente de defesa para não se expor mais. Na eminência de não ser ferido de novo, ela se protege até da cura. Ela se vira para que até a cura entre. Então ela não abre o coração. Você entende isso? Olha só. Pessoas que passaram muito tempo debaixo de uma ferida criam mecanismo, ainda que inconsciente, que para não ser ferida de novo, ela cria mecanismo de defesas que impede até a cura de Jesus. Eu tive pessoas, antes de voltar nesse testemunho, eu tive pessoas que eu discipulei durante 4 anos, treinando ali, coração muito ferido, mas coração duro. Um dia eu botei, minha prima mandou um testemunho, eu botei e ele começou a chorar. Lembrou da mãe, abriu o coração. Ele falou assim, pare e ora agora, ele abriu o coração. 4 anos evangelizando, o cara abriu o coração. Quando ele abriu o coração, que eu botei a mão no coração e comecei a orar, mas passou tanta virtude na minha mão, ele agarrava-se no volante do carro da empresa, parecia que ele ia voar. Estava chovendo muito, o carro da empresa não tinha ar-condicionado, ele agarrava-se no volante, parecia que estava saindo do chão, minha sensação do meu pé estava saindo do chão. A gente estava quase, assim, uns 300 metros da empresa. Estava chovendo muito para acabar o serviço aquele dia. O que aconteceu? Orei ele, profetizei, orei em língua, desceu uma unção de cura muito forte ali, muito forte. Entramos para a empresa, entregamos as coisas e fomos embora. No outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, eu olhei pro rosto dele e falei, fulano, teu rosto está brilhando, cara. Ele falou, a primeira coisa que eu cheguei em casa, minha mãe falou, que rosto brilhante é esse? Você entende? A pessoa que está ali, teu rosto está batido, cara. Porque os olhos são a janela da alma. Aleluia. 4 anos para conseguir abrir as defesas que ele arrumou até de Deus para Deus não entrar. Porque ele não queria se expor de novo. Ele estava tão frustrado com liderança evangélica que ele não queria mais se abrir. Mas um dia eu peguei, abri o coração. Essa é a hora de ele ser curado. Você entende que a mulher do fluxo de sangue passou 12 anos se escondendo? Aquele dia, ela tocou ele tocou na cara da fé. Ela chega tremendo, ela se abre, se expõe. Fui. Vai, fica livre desse teu mal. Mas ela estava livre do mal, pô. Já estava livre do mal. Já tinha sido curado. Que mal é esse? Emocional. Tá entendendo? Tem que se expor, gente. Não tem jeito. E essa discípula que eu estava contando, que eu fui na casa pegar a fralda,
O que aconteceu? Ela não queria expor a verdade, mecanismo de defesa. Então, dá um convite para outra pessoa, para outro amigo, mais história, para outra família, mecanismo de defesa. Nesse dia que a gente saiu do culto com a pessoa, em nome de Jesus, você vai me dizer hoje por que você não quer ver minha filha? A verdade, no nome de Jesus Cristo. Começou a chorar. Desabou, soluçou. 75 anos. E disse, eu nunca tive uma festa na minha vida. Não consigo ir em festa. Batizada nas águas, batizada no Espírito Santo, com o coração incrível, cheio de Deus, com traumas não resolvidos. Lá na infância. Porque nunca teve uma festa. Você entende? Soluçava, eu me fingi de doido, não falei nada, Deus mandou naquela hora. Falei, agora mais do que nunca, a senhora vai para frente, porque eu tenho que enfrentar esse trauma. Só o amor é capaz de ir além das feridas. É por isso que muitos casais não se suportam mais. Acabou o amor, acabou não, só está entulhado pelas feridas. Só o amor faz você ter misericórdia e você enxergar além das feridas. E não entrar no mecanismo de acusação. Jesus não entrou com a mulher e falou assim, ó, por que tu gastou dinheiro com os médicos? Por que tu não me procurou antes? Vou te curar, não. Jesus não fez isso. Você entende? Jesus não fez isso. Nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Nós estamos vendo um tempo de geração que critica muito. Pessoas que vivem um criticismo muito alto. O que é criticismo? Pessoas que criticam tudo. Tudo. Você fala A, ela fala B. Você fala C, ela fala D. Nunca concorda contigo. Estão debaixo de um jugo de Cristo, estão feridas. Pessoas que usam muito de sarcasmo. Tudo zombam, tudo riem, tudo brincam, tudo leva na brincadeira. Pessoas que usam muito de sarcasmo são pessoas feridas. Pessoas iracundas, muito iradas, que têm a ira presa na alma, são pessoas feridas. Pessoas que fazem gracinha com tudo, são pessoas... Tem muita gente escondendo feridas no sorriso. Entende? Então, assim, quando aquele trauma apareceu, sabe o que aconteceu? Eu não orei de imediato. Ela foi para a festa. Um pouco depois ela ficou doente. A gente já ia preparar uma festa para ela. Ela ficou doente. E eu oramos muito por ela. Oramos muito. E um belo dia eu estava no trabalho. Ele falou assim, ó, vai embora agora. Eu peguei minha escola e falei assim, o pessoal do meu trabalho, os pastores estavam comigo, falaram, Rafael, fica mais um pouco para dar. Eu falei, gente, não sei porquê, mas ele mandou eu ir embora agora. Eu tenho que ir embora agora, não sei porquê, mas eu tenho que ir. No meio do caminho, comecei a orar, eu falei, Senhor, o que houve? É para ir na casa de algum discípulo, o que é para eu fazer? Ele falou assim, vai na casa da irmã Lina, saudosa irmã Lina desse discípulo. Vai na casa da irmã Lina. E eu falei, acabou de vir do médico, debilitado, já era de noite. Falei, vou ligar para a Alessandra, que é a irmã dela, a filha dela, que veio da Inglaterra para cuidar dela. A Alessandra está acordada, inclusive tem duas da tua igreja que vem ministrar ceia. Falei, eu pedi Deus. Cheguei na casa dela, cheguei lá, entrei na casa dela, estou lá parado assim na porta, os líderes conversando com ela, eu cruzei o braço e falei, Senhor, para que o Senhor me trouxe aqui? Vai por ela hoje? O que o Senhor quer fazer? Ele falou, faz uma célula aqui dentro, um culto aqui dentro. Eu falei, mas Senhor, não tenho palavra. Eu tenho um monte de palavras que vou edificar. Mas não tem nada que o Senhor mandou falar para agora. Ele falou assim, ó, pega a Bíblia dela. Aí a Bíblia está no cantinho assim, com uma caneta no meio. Ele falou, abre na caneta, é a palavra que tu vai pregar. Eu já vinha falando com ela para ali. Eu falei, peguei a caneta e tal, eu vinha falando com ela lá. Eu abria, aí eu estava a caneta, eu olhei o Salmo 125. Que confia no Senhor, são como o monte do céu, que não se abala, mas permanece. Eu pensei, o quê? Confia em Deus. Tudo vai dar certo, né? Confiança nele. Eu comecei a falar confiança. Do nada, eu comecei a falar de morte. Será que a gente confiou o suficiente para que Deus quisesse recolher hoje a gente e agradecer ele e não ficar triste? E comecei a falar em morte. Ele falou, filho, eu vou recolher, mas não fala. Prepara tudo, a última festa dela. Mas não fala para ninguém. Não fala para a filha, né? E eu saí, chamei os filhos e falei assim, ó, vamos preparar a última festa dela. Melhor festa. Ela gostava das coisas assim, amarelinhas. Mas era muito zelosa, né? Você olha cabelo branquinho, toda cuticute, aquela de cima. 75 anos. Toda cheitosinha, né? A dona Lina era uma graça, um amor de pessoa. E fizemos a festa.
botamos um banner, as bolas todas amarelinhas, flores amarelas. Os pastores, a nossa igreja tem 3 mil pessoas, membros. Tem 2 cultos para dividir para não dar gente. Naquela mesma quinta-feira era aniversário numa cela da mãe da pastora. Eles largaram lá para vir para cá para a cela, sabe? Chegaram cedo na cela, ficaram na cela, ela não estava debilitada, do lado dela fazendo um carinho na mão dela, a cela toda, fazendo carinho nela, e a gente pregando lá e ele fazendo carinho nela. A cela inteira, ela muito feliz, muito feliz. E nesse dia que eu fui na casa dela, antes da festa, né? Eu orei em cima do Salmo 25, preguei, ela levantou, marchou, não estava levantar do sofá, levantou, marchou e teve uma visão do Monte de Sião. Ela se viu em cima do Monte de Sião, só que não era Sião física, era Sião celestial. Eu já ia me recolher, depois ele falou que me recolheu, eu entendi que era uma Sião celestial. Não deixa a tua ferida roubar você do seu propósito de salvação. Não deixa. Não deixa. E a gente conseguiu resolver o problema da festa, o problema de rejeição ainda antes dela ir, cara. Você entende? A gente, mesmo ela tão cheia do Espírito Santo, um coração incrível, ainda tinha feridas não tratadas. Só o amor conseguiu identificar, discernir aquela ferida que ela não gostava de se expor. Porque ela muito tempo já ela aprendeu a conviver com aquela ferida. Mesmo ela confiando, ela falava em Jesus, ela se emocionava e chorava. Tem que clamar a Deus. Mesmo alguém que ama tanto a Jesus, não conseguia se expor para ele pelos mecanismos que a alma arrumou para se isolar. Para proteger a ferida e proteger a cura. Então aqui nós vamos falar de um homem que ele foi, vocês vão descobrir rápido quem é esse homem. Traído pelos irmãos, jogado num calabouço injustamente, pela uma mulher que ele não fez nada, honrou o seu líder, só viveu injustiça, mas permaneceu fiel à palavra. Gênesis capítulo 45, a história de José. Vem contando um pouco antes, né? A história dele. Na história de José, no capítulo 45, onde ele tem um encontro com os irmãos. Onde ele tem um encontro com os irmãos. A gente está falando o que aqui? Feridos sim, mortos não. Chegou a hora de enfrentar nossas feridas. Porque José passou todo o processo, vendido pelos irmãos, jogado no calabouço. Os irmãos, a intenção era matar ele, matar próprios irmãos. Quantas pessoas estão feridas por feridas que foram abertas por próprias pessoas que amavam? Sejam cônjuges, sejam irmãos da própria igreja, sejam irmãos de sangue, pai, mãe, pessoas que eles próprios amavam. Então, José passou por tudo, manteve-se fiel à palavra de Deus, só que o trauma estava ali. Cheio de Deus, guardou a palavra, tinha revelação de sonhos, manteve-se fiel com o coração guardado, mas o trauma não estava vencido. Ele precisou se expor. Quando os irmãos vêm, ele já tinha entendido que Deus mandou ele na frente, ou não foi? Foi. Ele entendeu, Deus mandou ele na frente. Tudo que aconteceu de ruim foi Deus me mandando na frente. Isso aqui requer maturidade. Isso aqui requer de um servo maturidade. O que eu passei de ruim foi Deus me empurrando para a melhor fase da minha vida. Você tem noção que tudo que você viveu de ruim, em vez de ser uma âncora para te tornar uma pessoa que você nunca foi projetada para ser, aquilo pode ser um trampolim para você ser a melhor, a melhor fase da tua existência. O que a gente está fazendo com as circunstâncias que a gente passou? Vamos ficar presos nela até quando? Em vez de eu enfrentar os meus traumas, feridos sim, mortos não. Então aqui tem um homem que se chama José, que era cheio de Deus, mas tinha uma pendência familiar não resolvida. Tinha um problema dentro de casa não resolvido. Então o que acontece? Quando os irmãos vão lá, ele cria todo aquele aparato de Benjamim. Cadê Benjamim? Diz ele aqui, volta lá, fala com teu pai. Ele cria todo aquele subterfúgio ali. Em nenhum momento José fez aquilo para se vingar, para dar troco,
Fez isso comigo, eu também faço isso para se vingar. Quanto a gente está quebrando o princípio em prol de um sentimento de ferido para se vingar de alguém? Quanta gente está quebrando o princípio e ferindo Deus por conta de feridas não tratadas? Entram numa autopiedade, numa justiça própria e quebram um monte de princípio, amaldiçoam filhos, deixam um legado de destruição por conta de uma ferida não tratada. Você entende? Então, o que acontece? Os irmãos voltam, né, pela segunda vez, voltam, e agora chegou o momento de José dizer a verdade. Expor o trauma no seu coração, não resolveu. Mesmo ele sabendo que Deus mandou ele na frente. Primeiro ele se isola, e o grito de José foi tão alto que a Bíblia diz que o Egito inteiro ouviu. Tem noção? Talvez seja exagero, mas talvez o palácio inteiro ouviu, ou os egípcios estavam ali, né? Mas o grito foi muito alto, gente. Isso é grito de alma. Estou falando de alguém que se manteve usando os dons de Deus. Interpretava os sonhos, cheio de Deus. Manteve o coração, não se vingava. Manteve-se puro. Manteve-se santo. Não caiu em prostituição com a mulher de Potifar. Foi ou não foi? Sim. Feridas não tratadas. Mesmo ele se mantendo na palavra, ele precisou ir ter com os irmãos, não teve jeito. Para resolver o problema, você vai ter que cuidar da pessoa, não tem jeito. Você só não vê mais vida, tu resolve com Deus. Ou através de um ato profético, relação a alguém, uma mulher que representa a pessoa, enfim. Mas você tem que ir na pessoa, não tem jeito. Tu tem que ir lá. A pessoa está viva, gente. Você tem que resolver com a pessoa. Você pode até gastar um tempo orando, jejuando, mas tu vai ter que ir lá e resolver com a pessoa. Tu vai ter que ir lá se expor para ela, abrir o coração e contar tudo que está dentro. Não com um sentimento de se vingar, mas para resolver. Você entende? Porque o perdão que humilha é vingança disfarçada. Guarde isso. O perdão que humilha é vingança disfarçada. Entende? O perdão não pode humilhar. Se está humilhando o outro no perdão, isso é uma vingança disfarçada. Isso não é um perdão legítimo. Você entende? Então o que acontece? Agora dá aquele grito da alma dele, é o grito do alívio. Chegou o momento. Imagina como uma mulher de função que tremeu diante de Jesus. Agora ele está tremendo por dentro. Chegou o momento de eu ter que resolver as feridas da minha alma. Eu não sei se vocês já viram esse filme do A Cabana. Já viu esse filme A Cabana? Tu viu a hora que tem que enfrentar a hora do pai, da hora do cara que matou a filha dele? Então assim, foi a mais difícil. Que o problema é só, até aqui você precisou de simbolicamente uma mãe. Agora você precisa de um pai. Olha que é um simbolismo, né? Então assim, para resolver isso aqui, você vai precisar do pai. Agora, como é que eu resolvo algo com o pai se eu tenho problema de paternidade? Como é que o meu pai celestial vai comigo se eu tenho problemas de paternidade? Eu não vou nem enxergar Deus como pai. Eu vou ter dificuldade de ver Deus como pai. A maioria das pessoas da igreja se rebelam contra a liderança por conta de rejeição nunca tratada. São rebeldes, são incircuncisos, são zombadores, são caluniadores, falam mal por trás, acham que são obedientes, vivem uma espiritualidade exacerbada que acham que são homens de Deus, mas estão falando de mal, vivem em motins. Paternidade não tratada. E muito buscam no pastor um pai, acabam se frustrando, enfim. Só podem te restaurar uma paternidade que já foi restaurada. Quem tem um manto de paternidade sobre a própria pessoa. Estava na pizzaria, não foi? O manto de paternidade que há em mim atraiu a menina. Isso é surreal. Ela comigo como eu via o olhar da minha filha de 3 anos, numa adulta. O olhar de uma alma pedindo socorro. Por causa de quê? O manto de paternidade que Deus já tinha restaurado. Eu fiz 30 dias de jejum para Deus restaurar a paternidade. 30 dias de jejum. Com essa mesma base, em 1 Tessalonicenses 5:23. Santificai-vos em tudo, vosso espírito, alma e corpo. A maioria das igrejas só ensina a santificação do corpo. Como é que santifica a alma e o espírito? É um tema para um outro, para uma outra live. A gente pode santificar a alma e o espírito. Santificação do corpo é muito raso. É por isso que tem muita gente com roupão até aqui, cheio de prostituição dentro. Não estou falando mal do roupão. Pode me vestir bem também. Botar um terno,
um blusão, se tiver que botar camisa também, uma camisa também eu boto, se tiver que botar. Eu não sou religioso. Mas também não estou dizendo que quem coloca é religioso. Tem isso? É o equilíbrio. Mas tem muita gente que acha que só a roupa vai santificar o corpo. E não adianta, se não santificar a alma e o espírito vai continuar o mesmo zombeteiro de sempre, o mesmo feiticeiro de sempre, o mesmo prostituto de sempre. Continua. Sabe qual não é assunto para isso, vamos entrar no outro assunto das dimensões do sonho. Uma coisa sempre puxa a outra. As dimensões dos sonhos. Como é que o inimigo joga um contra o outro, joga o casal, te coloca a prostituição, lascívia num sonho, joga um contra o outro, coloca a mentira, desperta ciúmes no sonho. Isso aqui atinge a alma, também pode levar você a ferida, mas é um tema para um outro assunto, um outro dia, que é um assunto que a gente tem que puxar um fio aqui para entender, vamos ter que ir embora. Então assim, José resolveu o problema. Se abriu para os irmãos, sou eu, José. Não precisa turbar o coração de vocês. Deus me mandou na frente. Em vez de se mostrar agora diante das pessoas que venderam ele, que ele estava super certo, o que ele fez? Está preocupado com o coração dos irmãos. Cara, não perde o coração de você não, que Deus me mandou na frente. Que coração é esse, né? Coração perdoador, coração misericordioso. Um coração que se permite ser tratado por Deus. Um coração que entende, uma vez ele falou assim, olha, eu estou parando você, filho. Porque o teu ministério está correndo mais rápido do que o trabalho do teu caráter. Acontece com hoje, pessoas grandes chamadas. São ungidas rápidas, são consagradas rápidas. Nem foi discipulado ainda, não foi nem tratado o caráter. Tem chamado, sabe? É homem e mulher, já tem chamado, mas tem que ser discipulado. Só os apóstolos foram 3 anos discipulando intenso com Jesus. Tem pessoas que entrou na igreja há 6 meses, a igreja já é ungido diácono, presbítero, apóstolo, não sei o quê. 3 meses de igreja. 1 ano de igreja. Tem chamado. Mas não pode vir antes do discipulado. Porque eu não vou nutrir pessoas que não estão tratadas em um monte de área da vida que vão acabar tendo problemas na sua casa, nas suas famílias. Jesus era um exímio discipulador. Exímio discipulador. Eu pego pessoas no trabalho que presbítero, não sei o quê, que nunca foi discipulado na vida. Que eu boto a mão e ver manifestam. Rafael vindo o Espírito de ninguém nunca tratou isso dentro de mim. Tem noção do que é isso? Lá no monte a gente vê, pessoas anos de igreja, lá 30 anos de igreja. A ver nem manifestação, as estruturas da alma estão saindo por volta. Isso também é um pauta para outro assunto. Aí é onde entra, esse aí já entra no romper nos princípios de principado, né? Que vem como iniquidade comportamental, dos antepassados, outro jeito também. Isso é um estudo também para isso aí também, é muito interessante. Então assim, enfrente as suas feridas. A gente pode estar ferido, mas não posso morrer por causa da minha ferida. Para a gente fechar, tem um homem chamado Aitofel. Esse homem ele aconselhava o homem segundo o coração de Deus. Quem foi o homem segundo o coração de Deus na Bíblia? Davi. Era um homem que tinha um ministério, nada mais nada menos, que aconselhava um homem segundo o coração de Deus. Imagina, eu aconselho um homem que tem intimidade com Deus, que escuta nitidamente a Deus. E eu sou conselheiro dele. Então, era um ministério qualquer? Então, Aitofel, a Bíblia fala que quando ele abria a boca, Tiago, era como se os oráculos de Deus estivessem falando. Sabe, quando o cara abria a boca, ficava assim, surreal, o nome, isso é muito forte. Meu Deus, era um cara que dava gosto de ouvir ele falando, ele pregando, ele surreal. O que acontece? Agora Davi peca com quem? Betseba, não foi? E manda matar quem? Urias, né? Então vamos lá. Aitofel era nada mais, nada menos do que parente de Betseba. Vê se você vai conseguir entender. Eu tenho alguém que aconselha o rei, que esse alguém fornica com a pessoa da minha parentela, e não obstante, ainda manda matar o esposo, que era um cara extremamente leal a Urias. Provavelmente, esse cara estava na roda da família, num almoço em família, numa festa. Não é? E debaixo da lealdade que o Urias tem, que ele trouxe o Urias para cá, embebedou, e o Urias não foi para casa, dormiu na porta do palácio. Meus irmãos estão na guerra, não é digno de eu vou para casa dormir. Porque Davi queria que ele fosse para casa, transasse com Betseba, ela estava grávida, e o filho era dele. Encobriu o erro. Pessoas que encobrem o erro,
Joyce Meyer diz o seguinte: tudo que você enterra vivo nunca morre. Tudo que você enterra vivo tem poder sobre você. Eu peguei pessoas que enterrou coisa há 45 anos atrás. Estava vivo. Eu toquei no ponto e estou chorando. Não adianta. Confessei para Deus, beleza, isso aí então é a tua salvação. Agora, para resolver o hoje, agora o físico, confessar seus pecados uns aos outros para ser curado. A súplica de um justo pode muito ser feita. Se tem alguém enfermo, chama os presbíteros, autoridade, né? Não é cargo eclesiástico, autoridade. Pega o óleo da unção, a oração da fé salvará o enfermo. Porém, entretanto, se tiver pecado, será perdoado. Você entende? Então a confissão diante de Deus, ela serve para a tua eternidade. A confissão diante de uns aos outros, que não é para qualquer um, é para quem você confia, né? Um líder, alguém que você tenha, sabe que não vai vazar. A confissão uns para os outros serve para resolver o agora, a consequência da tua carne, da tua vida, da tua alma. Serve para agora. Para tirar o jugo do agora. Entende? Então, esse Aitofel, o que ele fez? O que ele fez? Ele guardou isso no coração. Eu tenho um rei que eu aconselho, que eu ajudo. Não é assim? Se você aconselha muito alguém, não parece, não dá uma falsa impressão que aquela pessoa tem uma dívida de gratidão com você? Foi Deus que fez tudo, mas o canal foi você. Agora essa pessoa te desonra. Essa pessoa desonra você e tua família. O que a Aitofel ficou agora? Amargurado. Raiz de amargura passa para os filhos. Agora Aitofel amargurado não vai resolver o problema com o rei Davi. Se o teu irmão pecar contra você, vai ter com o teu irmão. Mais uma vez, né? Quer resolver o problema? Não é do filho do trauma, resolve com a pessoa. Não tem pra onde fugir, resolve com a pessoa se ela estiver viva, se ela estiver morta. Mas mesmo morta tem como resolver. Não com a pessoa, não vai lá no cemitério hoje. Resolver de uma forma profética, né? Com o pai espiritual, com o pastor, com o líder, né? Enfim. Que talvez representativamente venha na figura daquela pessoa, a gente dá um abraço profético para você liberar aquele perdão ali, pedir um perdão, mas não é nenhum tipo de regressão, é ato profético. Entende? Ah, voltei no passado. Não. O único que volta no passado é Deus. Sou o Deus zeloso, esse qual é? Que visita a iniquidade dos pais, do filho da terceira até a quarta geração. Daqueles que não guardam meus mandamentos, que me odeiam. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então Deus pode visitar o nosso passado. Ele pode visitar o nosso Deus é um Deus atemporal. Ele não respeita o nosso tempo físico aqui. Entendeu? O nosso cronos, né? O canal de Deus é outro tempo. Ele visita presente, passado e futuro como se fosse agora. Então agora Aitofel está amargurado com o rei e não vai resolver. A consequência do pecado do rei Vilei, o próprio filho estuprou a própria irmã, Amon estuprou Tamar, para consequência. O que acontece? Agora, Absalão toma o trono, expulsa ele, Davi vai embora com medo. Só que Aitofel não resolveu o problema. Não resolveu a raiz de amargura. O que aconteceu? Agora Absalão toma o trono, agora é o rei, e agora ele se torna conselheiro de Absalão. E ele vai dar um conselho para Absalão. Absalão recebe o conselho, pô, conselho não. Mas deixa eu ouvir meus amigos de infância. Ouve os amigos de infância, ficou com o conselho dos amigos de infância. E não ouviu Aitofel. Sabe o que Aitofel veio por causa disso aí? Se enforcou. Suicídio. Vocês já viram pessoas dentro da igreja, se não fizer o que ela quer levar um problema? Se não fizer do jeito dela? Casamento? Se não fizer o que quer, já era. Não fizer do jeito que a pessoa quer, acabou. Você entende? Talvez você não está percebendo, mas tem raiz de amargura aí. Nós, feridos sim, mortos não. Nós não podemos terminar, nós não somos uma geração de Aitofel. Estou ferido, vai lá, resolve com Davi. Eu tenho um ministério lindo, eu tenho uma família linda, estamos feridos, mas vamos resolver. Vamos ferida, dá para ser curado, Jesus cura. Agora, suicídio, a gente sabe que não tem. Está entendendo? Então, assim, feridos sim, mortos não. Então, eu preciso resolver, enfrentar todo e qualquer tipo de trauma na minha vida, me expondo
para que Jesus possa curar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Tiago, para encerrar, por favor. Amados, Deus abençoe a todos para que essa palavra possa falar aos vossos corações, né? Se prepara que nós faremos uma sequência de vida aí muito edificante. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que toda ferida não curada possa ser curada através da sua exposição em Cristo Jesus, né? Faça tudo debaixo, sem pressa, com uma consciência de fé, de confiança no Senhor, porque você está ferido, mas morto não. Você não é uma geração de suicídio, você não é uma geração de depressivo, você não é uma geração de rejeitado, você não é uma geração que está fluindo, os seus fluxos de sangue, sejam naturais ou emocionais. Você nasceu para viver os propósitos de Deus. Jó capítulo 14, versículo 4 diz assim: ainda há esperança para a árvore, se for cortada ao cheiro das águas, voltarão a brotar e não cessarão os seus renovos. Então que essas águas curadoras de Jesus possam curar a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus filhos, a tua igreja, as tuas lembranças, todas elas possam receber essas águas curadoras no nome de Jesus Cristo. Através da fé, você não vai mais perecer, você não vai ficar mais se isolando, você não vai ficar mais amargurado. Fica livre hoje desse teu mal, como Jesus falou. Fica livre hoje desse teu mal, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém.